ao meu, ao seu, ao nosso Papo Saudável. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o universo masculino. Fiquem ligados, homens, que falaremos sobre o Novembro Azul. E para as mamães também, vamos falar dos nossos filhos, como é que nós estamos lidando com as nossas crianças e nossos adolescentes na pandemia. Fiquem com a gente que o programa está incrível. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. E chegou a hora de falarmos sobre a saúde masculina, com câncer de próstata, prevenção, Novembro Azul, com o Dr. Jorge Brito. Ele é urologista e também dono do Hospital Cliame. Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Saudável. Obrigado. Então, nós vamos falar sobre o câncer de próstata, que é uma doença, é um câncer, é o segundo maior câncer do sexo masculino, né? Só perde para o câncer de pele no melanoma. E é uma doença de fácil prevenção, de fácil tratamento, desde que diagnosticada a doença numa fase inicial. Na fase inicial, essa doença não tem sintomas, né? E a população, os homens, eles confundem os sintomas urinários, a dificuldade para urinar, com o câncer. E não tem essa relação direta, né? Esses sintomas, você falou que não tem sintomas no início, mas a longo prazo, quais são os sintomas que podem, assim, alertar os pacientes, as pessoas que estão ouvindo em casa, e opa, preciso fazer minha prevenção? Então, não tem sintoma. Não tem mesmo? Não tem nada. sintoma. É uma questão de data, de idade, é uma questão de histórico familiar. Tem a ver. Seriam os indicativos de que nós precisamos fazer o exame. Isso. Como é uma doença que não tem sintoma, nós temos então a faixa etária, né, e algumas particularidades que a gente vê uma maior incidência. Ou seja, os homens a partir dos 45 anos, eles devem começar a fazer o exame de prevenção de câncer de próstata. É uma doença que a gente tem uma maior incidência a partir dos 65 anos. Mas a partir dos 45 a gente já vê essa incidência aumentando com o passar dos anos. Já os homens da raça negra, eles têm, e quem tem história familiar, parentes de primeiro grau, eles têm que começar a prevenção já aos 40, porque existe uma maior incidência da doença em pessoas da raça negra e quem tem parente de primeiro grau. Jorge, quais são os exames que a gente pode indicar para fazer o rastreamento do CA de próstata? Então, são exames muito simples, né? São exames que desde a década de 80, quando surgiu o PSA, são realizados até hoje, que é o toque retal, né? E o exame de sangue quinquicidoso, o PSA, que é uma enzima prostática, né? Que ela está aumentada em algumas situações na próstata, dentre as quais o câncer, né? Nós viemos falar muito, assim, particularmente, né, que o exame de toque a partir dos 40 seria algo imprescindível, 40, 45. E com a chegada do PSA, né, muitas pessoas simplesmente evitam o exame de toque confiando no PSA, né, porque é um exame muito mais simples e, entre aspas, menos constrangedor, né, existe o tabu, existe todo esse processo aí, né, no universo masculino, né?
esse PSA, tendo o PSA, fazendo um controle tipo anual depois dos 45, 50 anos, é suficiente ou não? É importante que seja feito os 2 exames? É importante porque só o PSA, ele prediz a doença com a falha de em torno de 25%. Só o toque tem uma falha de 40%. E os 2 juntos, né, você diminui essa falha para 15%, né, do diagnóstico. Então, a somatória dos 2 exames, que são exames simples, que são exames realizados, um exame simples de laboratório e um exame físico, né, eles em qualquer lugar do mundo a gente consegue fazer esse exame, não depende de tecnologia nenhuma. E a associação dos 2 aumenta a chance do diagnóstico. Então, isoladamente, nem o toque, nem o PSA devem ser feitos isoladamente, eles devem ser feitos a associação dos 2. E a periodicidade? Cada 2 anos? Para quem é assintomático, para quem nunca teve nada? Quando se trata de câncer, de diagnóstico, é sempre assintomático, né? Então, a gente busca o quê? Um diagnóstico precoce. Então, nós temos que buscar sinais, né, mínimos que pode existir uma doença. E aí, sim, aumentar essa investigação para chegar a um diagnóstico inicial, que aí a gente consegue trazer cura para esse paciente. Então... Tá, mas, por exemplo, assim, aos 45 você começa a fazer. Isso. Repete a cada... De quanto em quanto tempo? Quando o paciente está com PSA normal, um toque normal, é anual, em qualquer fase da vida, tá? Aos 40 anos, aos 50, aos 60 é anual. Quando que a gente abrevia esse exame? Quando começa a ter algumas alterações, né? Então, o PSA começa a subir, apesar dele ainda estar na faixa normal, ele começa a se elevar. Existem alguns outros fatores que a gente avalia dentro do PSA, que é a velocidade de ascensão dele, ano a ano, que é a densidade. Então, você ir num urologista fazer o exame a primeira vez não é o ideal. O ideal é fazer um segmento desse PSA, um segmento desse exame de toque, para você então ter um histórico e ver como é o comportamento, né? E isso é que traz mais segurança. Ter um acompanhamento com um profissional único. Exatamente. Jorge, isso aí. E como é que a gente faz com relação a esse tabu masculino, né, que permeia toda essa questão da prevenção do câncer de próstata? Porque isso é muito complicado. Eu costumo dizer, casar com uma boa mulher, porque é a mulher que leva o marido. Vocês estão ouvindo, né, mulheres? Então tomem conta dos seus maridos. Que leva o marido ao consultório. É incrível isso. Mais da metade das consultas, isso é uma experiência clínica que a gente tem, é devido à mulher ou aos filhos levarem os pais ao consultório. Porque espontaneamente não vão. A campanha de câncer de mama já é uma campanha muito bem estabelecida no nosso meio. Então, por exemplo, mesmo na pandemia, as mulheres não deixaram de fazer suas prevenções. E como é que está a questão da prevenção masculina na pandemia? Então, aí é mais uma desculpa para não ir ao consultório. Mas é muito nítido, você vê a pessoa entrar ao consultório muito arredia, não quer conversar muito, está lá contrariado. Assim, estou aqui obrigado pela minha mulher. Mas está obrigado mesmo, a grande maioria é assim. E aí você vai conversando, explicando, mostrando, mas aí ele já conhece um vizinho, um parente que já teve um problema, tem medo. Alguns homens falam pra gente, a grande questão é o medo da dor e do sofrimento. Então, o toque medo retal, da descoberta, né? O toque retal é um exame que não dói, assim. Dói quando a pessoa está tensa, né? Quando ela está muito tensa, mas o exame retal, se a pessoa estiver relaxada, dura 10 segundos, tá? A gente usa um lubrificante e tudo mais, é muito rápido, né? É desconfortável, mas não dói. O que dói mais é a gente descobrir que está doente, não é mesmo? Essa dor é muito maior. Não tenha dúvida. Meu pai tem um jargão muito curioso, que obviamente eu não concordo com isso, né? Eu vou no médico procurar o que eu não quero achar. E
Foge. E é muito comum. Foge. Mas as prevenções hoje estão cada vez melhores e a gente consegue, por exemplo, detectar um câncer precoce, tratar, e a sobrevida dos pacientes aumenta muito. É por isso que a gente traz esses assuntos aqui para vocês verem que tem prevenção, que vocês podem procurar ajuda, né? Pode procurar um médico para vocês terem o quê? Uma qualidade de vida, uma sobrevida muito maior. Porque a doença, quando você diagnostica na fase inicial, mais de 90% dos casos elas são curáveis, né? Então a pessoa que teria, por exemplo, hoje a gente vai estar vivendo cada vez mais, então a gente tem que ter saúde, então essas doenças a gente tem que prevenir. É muito fácil o diagnóstico do câncer de próstata. Tendo uma suspeita, faz uma biópsia e a gente chega à conclusão diagnóstica. E o tratamento pode ser cirúrgico, pode ser radioterápico, existem várias formas de tratamento, mas na fase inicial, todos eles, a cura consegue ser em mais de 90% dos casos. Então, vale a pena investir na prevenção. Nós tivemos um caso na família de câncer de próstata, o diagnóstico foi precoce, importante é isso, ele veio com PSA alterado, fez o toque, foi diagnosticado câncer de próstata e o tratamento dele foi clínico. Então, foi uma boa escolha, está curado, então assim, tem solução, basta vocês procurarem ajuda. E o tratamento cirúrgico, quando chega a escolher esse tratamento, o que você pode falar de técnica, o que você tem gostado de fazer, de realizar com seus pacientes? Hoje é bem estabelecido no mundo inteiro, né? É uma técnica que foi desenvolvida em 1979 do Patrick Walsh, que é a prostatectomia retropúbica, né? Essa prostatectomia é a que veio sendo feita até o avanço tecnológico da laparoscopia e depois da robótica, né? Então, atualmente nós temos 3 formas cirúrgicas de tratamento. É importante salientar que não existe uma forma melhor que a outra. Nós temos formas... Cada caso é um caso, né? Sim, mas assim, de forma geral, depende muito, então, da experiência do cirurgião na qualidade da cirurgia. E cada caso você avalia, vamos usar uma técnica, outra técnica, vamos encaminhar para a radioterapia, que também é um tratamento que traz cura para o câncer, né? Então a gente tem que analisar caso a caso e ver a melhor indicação para o paciente. Ótimo. Jorge, dê um recado para as pessoas que estão em casa, né, para os homens, na verdade, porque são as mulheres que levam vocês mesmos, mas para vocês se alertarem para a prevenção do câncer de próstata. Deixa um recado para os nossos telespectadores, por favor. Vamos aproveitar, conscientizar, que é muito importante a saúde, o bem-estar, né? A vida é muito boa, muito bonita, a gente tem que viver com saúde. E esse tabu é muito bobo, né? É muito importante o homem se preservar, se cuidar, procurando urologista todo ano, fazendo toque, fazendo os exames necessários para ter uma boa qualidade de vida. Esse tabu é muito cultural e é algo que a gente tem que mudar, não é mesmo? Venhamos e convenhamos. Antes, um exame no toque do que um caixão. Porque com certeza. Né, você evita um exame, você fica com essa coisa toda e tal. Não vou igual seu pai fala, né? Não vou para não poder descobrir nada, para não descobrir doença. Só que não é uma questão de você não querer, ele vai estar lá ou não. Então, é infinitamente melhor vencer essa barreira do tabu, do preconceito. Ninguém vai deixar de ser homem por isso. Né? Hoje, né, as coisas mudaram muito. Exatamente. Se é ou não é uma questão de opção. Não, o exame não vai fazer isso. Uma questão de exame. Né? Exato. Então, e assim, o importante é que quem não se cuida, é muito sofrido o fim de vida dessa pessoa. Então, quem vê, sabe, perder uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e se curar da doença, isso Achei super bacana isso que você falou. Como é que é aquela frase célebre? Quem não tem tempo de cuidar da saúde, vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Né? A gente fala sempre isso daqui. A primeira é opcional, a segunda... Mais uma dica só que eu quero que você dê, porque eu achei muito bacana nesse ponto que você tocou. O final, como é que é a dificuldade urinária? Conta um pouquinho para as pessoas saberem que realmente é muito desconfortável quando a gente não faz a prevenção. É muito grave.
É porque o câncer é um câncer maligno muito agressivo, né? Se você perde o momento, o time do tratamento. Não tem muita relação com a forma de urinar, tá? Já pode ter alterações urinárias, não, mas é aquela situação de câncer avançado, de dores ósseas, de emagrecimento acelerado, né, de mal-estar, metástase que pode acontecer. Então, assim, esse é o fim de vida. Então, a gente acompanha, aí esse paciente vai para quimioterapia, mas a gente sabe que o tempo ele é curto e é um tempo de sofrimento, então não vale a pena, sabe? Temos que superar esse tabu, que é uma coisa muito, muito simples de fazer, e todos os homens se surpreendem. Eles falam, cheguei aqui, mas numa tensão, é só isso, né? Então todos se surpreendem, que é muito simples, né? É um exame muito tranquilo. Então, gente, por favor, homens que estão em casa, façam suas prevenções regularmente, vá ao urologista, não perca a oportunidade de ter saúde, de ter longevidade. E fiquem com a gente que no próximo bloco tem muito mais para vocês. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. E hoje temos aqui uma honra imensa para os colegas odontólogos. Trouxemos o Dr. Sigmi, uma pessoa que escreveu a história dele, com certeza. Ele escreveu na história da odontologia goiana nas últimas décadas. E trouxemos ele aqui para falar para a gente um pouco da sua história, né, dos estágios da sua história dentro da odontologia e fora da odontologia, né, Sigmi? Conta para o nosso público um pouco sobre quem é Sigmi. Então, eu sou dentista, né? Me formei em 1992, então tem quase 30 anos que eu me formei. Minha história começa lá no Jardim de Infância, que eu fui aluno da tia Maria. A tia Maria, gente, é minha sogra, tá? A história dele começa com a minha sogra, que adora Sigmi. Mera coincidência. Realmente, eu adoro ela, é uma pessoa muito bacana, linda de morrer. Então, e a minha primeira paixão, né? Quando a gente o professor é a primeira paixão, ela é a minha primeira paixão e continuo apaixonado por ela até hoje. Depois, fiquei amigo do Marcelo, que é o seu marido, e aí nós fomos amigos éramos adolescentes juntos, né? E estávamos mais ou menos juntos.
Ele fez faculdade na mesma época que eu, na mesma faculdade. Ele fazia anatomia ali na sala do lado, eu fazia anatomia com odontologia e ele na medicina. Então foi um tempo muito bom. E depois virei dentista, estudei cirurgia, depois estudei implante e sempre gostei de atender muita gente. Aí comecei atendendo muitos convênios, então tinha muitos pacientes, adorava atender muita gente. Eu sou adepto de uma odontologia para mais gente, uma odontologia focada em ajudar mais pessoas. Gente que gosta de gente, né? Gente que gosta de tratar a gente. De ser mais acessível, de ter muita gente junto comigo. Então tive clínica grande desde jovem, né? Sempre com muitos pacientes. Vale lembrar que o Sigmi, ele começou o empreendedorismo clínico dentro da odontologia. É a primeira pessoa que a gente teve história, que eu soube, né, que resolveu fazer uma odontologia diferente, uma odontologia empresa, de uma maneira extremamente eficiente, com uma riqueza de bom atendimento, de excelência de atendimento, uma dinâmica muito interessante, e ele fez história, e hoje são várias clínicas que trabalham baseado nesse conceito que, de certa forma, ele desenvolveu. E algo que a gente hoje vê muito, né? Não só na medicina, mas também na odontologia, e de trabalhar de forma menos intuitiva. E que você já teve esse insight há alguns anos atrás. Então, eu até realmente, eu sempre gostei de trabalhar com muitos pacientes, etc. Mas, assim, sinceramente, eu acho que essas clínicas grandes, elas perdem um pouco daquela situação entre o paciente e o profissional, sabe? Eu acho que isso não podia perder. Então, mesmo com clínica grande, o paciente tem que ser de um doutor. Então, você é do doutor fulano. Então, você está, essa pessoa está acompanhando. Obviamente que todos os segmentos têm o público para esse segmento, mas eu não estou nesse segmento eu não estaria assim, no segmento de abrir 3, 4, 5 clínicas, que eu não conhecesse as pessoas com quem eu estou trabalhando e para quem eu estou servindo, entendeu? Então eu acho bacana, que eu fiz lá no passado, até foi muito cansativo, porque a gente trabalhava dioturnamente com muitas pessoas com a gente, muitos parceiros e muitos pacientes. Hoje eu estou com uma clínica menor, né, que a gente atende menos pessoas, mas a gente tenta conseguir também dar condições das pessoas fazerem os tratamentos. Sigmi, quem conhece você sabe que você construiu esse conceito, construiu uma clínica belíssima, depois você migrou um pouco, você deixou a odontologia um pouco, enveredou para um universo empresarial e algum tempo depois você, né, retornou à odontologia, mantendo os negócios. Como é que foi isso para mim? Então, em 2011, mais ou menos, por ter clínica grande e muita pressão, eu estava muito cansado dessa situação de paciente o dia inteiro, de trabalhar até 10 da noite. Eu também tinha um outro negócio, a gente não quieta, né? Então, tinha um outro negócio que eu tinha... Eu comecei a fazer, a trabalhar com construção civil, junto com um primo meu que eu gosto muito, que mora em São Paulo, mas a gente era sócio, começamos a fazer um trabalho com construção civil. E aí, em 2011, foi o boom do Minha Casa Minha Vida. A gente estava muito forte no segmento, a gente com muito pouco tempo para tomar conta, eu tive que deixar a odontologia porque eu estava cansado. Fazer uma opção. Falei, vou parar um pouco, e aí deixei a minha clínica, peguei o meu banco de dados de pacientes, botei debaixo do braço e saí. Mas eu saí para não voltar. E aí comecei lá, foi bom, assim, a gente teve sucesso, nós construímos mais de 1.500 casas populares. Quanto tempo, Sigmi, você ficou afastado da odontologia? 5 anos. Nós ficamos 5 anos. Aí, em 2016, no começo de 2016, um amigo meu, médico, o nome dele é Sérgio Vencio, ele é endocrinologista, formou com o Marcelo, me ligou, né, que eu tinha tirado os sisos da Adriana, mulher dele, dizendo que a Belinha, filha dele, precisava tirar os sisos. Eu estava em São Paulo até com esse amigo meu, com esse meu primo, e aí eu falei assim, ele falou assim, me tira os sisos da Belinha para mim. Eu falei, ai cara, eu não tô nem com consultório mais, tá? Mas eu vou dar um jeito. Já tava assim, o bichinho já tava me
cutucando, né? Aí eu arranjei um consultório para tirar os sisos dela e quando eu tirei os sisos dela, achei que foi bem legal, né? Aí eu cheguei em casa e minha mulher falou, você mudou de cor. Ela falou desse jeito, a frase, você mudou de cor, você tá feliz? Aí eu tentei, aí eu falei assim, eu vou tentar, não tinha muito tempo, eu falei, eu vou tentar tentei arrumar um emprego, assim, para poder só tirar siso e fazer uns implantes, aí não deu certo. Porque você não bateu na porta errada, se tivesse batido na minha clínica, eu bati umas 3 ou 4 portas, todo mundo falou que queria, mas depois ninguém queria, não sei porquê. Aí eu peguei e falei, não vou não. Aí eu não vou mais procurar não, eu vou fazer uma clínica, né? Aí a gente começa a falar, vamos fazer uma clínica desse tamanho, aí não dá, então eu fiz uma clínica metade da que eu tinha mais ou menos. E hoje, com esse novo retorno, o foco principal da sua clínica continua a cirurgia, diversificou? Como é que está Eu quis diminuir meu ritmo um pouco, né? Então eu diminuí um pouco a quantidade de sisos que a gente fazia, né? Então eu também sou especialista em implante. Então com o implante a gente tem, você sabe disso, você também a gente tem que ter uma diversidade maior de coisas para completar o que o implante faz. Então a gente tem que ter toda a parte de reabilitação e eu gosto muito dessa parte também. E comecei a estudar bastante sobre como fazer um fluxo melhor de reabilitação, né? E agora na pandemia fiquei focado muito, estudava mais do que eu trabalhava antes da pandemia. E a gente querendo fazer uma coisa diferente, a odontologia digital surgindo no mundo inteiro de uma forma muito, muito grande e nós resolvemos mergulhar de cabeça nisso, colocando a odontologia digital do lado das grandes reabilitações, de pacientes que têm que mexer na boca inteira para poder melhorar a boca inteira. Vamos seguir, me explica para as pessoas que estão em casa o que é essa odontologia digital. Então, eu vou dar eu vou passar por um exemplo que vocês vão entender bem. Quando você vai fazer, por exemplo, uma coroa no molar posterior, você tem que preparar esse molar com uma broquinha. Depois que você prepara, você molda, pega aquele molde e manda para o laboratório manualmente vai construir um esboço dessa coroa. Esse esboço vem para nós, a gente coloca lá, aprova, a gente aprova, o paciente aprova, volta para o laboratório, talvez ele vai mais 1 ou 2 vezes para o laboratório até decidir isso. É como se fosse provar uma roupa, dá um ajuste aqui, faz um negócio e vai, e é tudo manualmente feito. A odontologia digital não é assim. A chance, desculpa te interromper, a chance de dar errado também é maior fazendo manual. Essa é a diferença. É aí então, que nós vamos entrar agora, porque fazendo manual, você não tem muita previsibilidade. Você não tem como contar para o paciente. Um artista, isso. Né? Você não tem como contar para o paciente como que vai ficar antes de ficar pronto. O paciente não consegue ter essa ideia. Ou se consegue muito, você não consegue reproduzir 100% aquilo que você mostrou para ele antes. Na odontologia digital é assim, você tem que colocar a boca do paciente dentro de um computador para você planejar aquele caso. Então, depois de fazer aquele preparo, para fazer essa coroa, ou uma prótese, ou uma reabilitação completa, você vem com um scanner, ele escaneia em 3D a sua boca, então você tem como se você tivesse um molde, mas dentro do computador. E daí tem softwares, tipo aquele, sabe o AutoCAD para engenharia e arquitetura? Tem softwares que fazem planejamentos, que fazem a gente construir esses dentes em 3D. Essa construção, depois que constrói esses dentes, manda para um robô que ele desgasta uns bloquinhos de porcelana igual ao que você planejou. E aí você coloca aquele planejamento dentro da boca do paciente e cimenta. Normalmente sem precisar fazer prova, porque ele é mais preciso.
Não, e esse molde que vocês fazem, manual, aquilo é muito desagradável para quem já fez, assim é muito melhor. O scanner, o Eudécio já pôs o scanner na minha boca, eu achei muito melhor o scanner do que o molde. Mas essa é a menor das vantagens, eu considero. Por quê? Porque, vamos supor que esse dente aqui da frente, ou esse do lado, você está pescando lá no Araguaia e o dente quebra. Quebrou a restauração que você fez, você me liga. Quebrou? Então tá bom. Que dia que você pode vir? Segunda-feira. Aí eu já estou com a restauração pronta. Porque é só pegar o setup que eu fiz, mandar para o robô e o robô vai me dar outra restauração. Tem que fazer umas finalizações, uma maquiagem para depois caracterizar melhor o dente, mas tá pronto, a gente coloca novamente. Então é uma odontologia mais dinâmica. Tem a previsibilidade. E aí onde que entra o que eu falei atrás, que eu gosto de fazer odontologia para muita gente. Vamos pensar. Eu estou tirando o trabalho de alguém, um cara manual que está fazendo aquilo? Na verdade, se a gente pensar só por esse prisma, sim, porque ficou automatizado. Mas quantas pessoas a mais terão acesso a isso aqui? Não agora, mas daqui a poucos anos. Quantas pessoas a mais terão acesso porque ficou mais barato? Essas pessoas que terão mais acesso também necessitarão de mais aparelhos e mais gente para tocar os aparelhos. Então, no fim, vai ter mais gente com acesso, a mesma quantidade ou mais gente empregada, então todo mundo ganha nessa situação. Na verdade, não reduz pessoas, né? As pessoas produzem mais. E existe uma conta muito curiosa, formam-se muito mais dentistas do que protéticos. Se não houvesse a chegada da tecnologia, muito desigual. Se não houvesse a chegada da alta tecnologia, a sociedade pagaria um preço muito alto, porque os artistas, por ser menos, lei de oferta e demanda, né, Rogério? Iriam pagar muito mais. Rogério, mas quem começou essa história de odontologia digital no estado foi o Eudécio. Há muitos anos atrás. 18 Só que ele anos apanhou atrás. muito, porque naquela época já era difícil, porque as máquinas não estavam... Era uma promessa, ele sofreu muito mais do que a gente Era tá uma sofrendo promessa hoje. porque eu apostei antes de todo mundo. Né? Mas e empreender aquela é isso, promessa, né? Ela veio acontecer com Agora eficiência. ele está na vanguarda, então ele já entendeu o processo, ele já sabe todo o processo, já tem gente trabalhando no processo, enquanto os outros estão, como eu, nós estamos entendendo todo o processo. É um negócio que agora é mais fácil de entender, porque as coisas evoluem e a gente pega a coisa mais pronta um pouco. E é mais fácil comprar a ideia também, porque na época que o Eudécio começou, eu acho que a dificuldade foi essa, é comprar a ideia dessa odontologia digital. A pessoa fala assim, isso não vai vingar. Esse é muito o pensamento das pessoas que não são empreendedores. Isso de 2 anos para cá já não tem mais essa dúvida se vai vingar ou não. Já é uma realidade. E assim, quando é que 50% ou 60% dos dentistas já vão estar nesse negócio? É quando e não quando e como e não se. Então vai acontecer de qualquer forma. É um fato. Você me fez lembrar de uma história, Segmi, muito curiosa, porque o sistema, um dos melhores sistemas que tem no mercado de tecnologia é exatamente esse que nós compramos. Eu comprei, você comprou. E quando eu comprei, eu fui o primeiro dentista no Brasil, como dentista. Éramos eu e mais 14 técnicos laboratórios espalhados pelo país, né? Então, dos 15 primeiros aparelhos que entraram no país, o meu foi o 7º. Não, a primeira vez que eu vi foi lá na clínica dele. Eu fui lá, ele me mostrou, o cara desenhando, eu achei aquilo e falei, nossa, isso é muito difícil para mim, né? Aí a gente vai... E hoje é algo que fascina, né? A gente sai do consultório 11 horas da noite, porque fica lá vendo empolgante. Vendo o robô trabalhar, depois... Então, por isso, você perguntou, qual que é a minha pegada hoje? Minha pegada hoje é o seguinte, eu estou muito focado em construir as nossas próteses, em fazer isso acontecer, que a gente chama de chairside, do lado da cadeira, lá na clínica, pegar um paciente do começo até o fim e a gente resolver tudo dentro da clínica. Eu estou muito focado em fazer isso. Então tem muitos cursos, muita coisa que a gente aprendeu, ainda tem que aprender muita coisa ainda, para conseguir o melhor resultado possível. Porque as máquinas, elas te entregam, quando as pessoas vendem as máquinas para a gente, as pessoas falam que as máquinas vão te entregar isso, mas nem eles sabem o que a máquina pode entregar. A gente vai
pegando coisas, o software, a máquina, que a gente não sabia que podia, a gente vai inventando e a gente vai conseguindo fazer com a nossa experiência clínica, porque quem constrói a máquina não é dentista. E quando a gente, que é dentista, começa a operar a máquina, a gente vê que tem outras possibilidades, às vezes, que quem construiu a máquina não sabia que tinha. Muito obrigado, Sigmir, por participar aqui conosco, de contar um pouco da sua história, né, para nossos ouvintes. E obrigado por N outras razões, por ser um parceiro, um colega que a gente sempre se admirou, sempre tivemos um excelente relacionamento e você é inspiração para muita gente dentro da odontologia, tá? E é uma honra ter você aqui conosco no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, me senti muito em casa, né? Já com essas histórias lá do Jardim de Infância, né? Manda um beijo lá para sua sogra, do seu marido. Manda um beijo para a Maria e para o Marcelo. Legal? Valeu. Obrigada. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Sempre disponível. Estamos de volta. Nós falamos sobre prevenção do câncer de próstata e também dos avanços da odontologia. E agora vamos falar para um tema familiar. Trouxemos Marina Neri, ela é psicóloga, é neuropsicóloga, ela é mestre em ciências do comportamento pela UNB e também diretora de ensino e pesquisa do NEP Neuro, com tanto currículo, né, e uma grande amiga muito querida. É um prazer ter você aqui. Nós vamos falar sobre os nossos filhos. Será que seus filhos, como é que eles estão em casa? Ansiosos, com medo, irritados, comendo pouco ou comendo muito? Então, Marina vai falar um pouco desse universo aqui pra gente, não é mesmo? Isso, eu quero agradecer o convite, estar aqui com a doutora Eudécia e com a doutora Rogéria. É um prazer enorme, uma grande querida amiga, e a conversa, então, nesse bate-papo saudável. Muitíssimo obrigada pelo convite. Sempre, sempre, sempre bem-vinda. Bom, eu gostaria de começar, né, porque esse ano foi um ano totalmente atípico, né, e eu acho que um dos maiores desafios na condição de pai de família, ver as crianças, né, de todas as idades, né, de repente ele perde o convívio das escolas, o convívio dos colegas, passa a se trancar dentro de casa. Como é que tem sido isso? Eu tenho o privilégio de ter uma esposa maravilhosa, uma mãe presente, que cuida, né, que é educadora, e assim, a gente tem uma experiência, mas a gente, né, sabe que a história não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Às vezes a gente precisa de um help, né? Precisa de help, com certeza. Como é que tem help. sido o comportamento de uma maneira geral, doutora? Existe uma grande variedade aí em relação à forma como a família lida, né? Como você comentou da sua esposa, idade dos filhos, a escola séria que eles se encontram. Então, são muitas variáveis que vão interferir em toda essa questão. Então, essas intempéries, esses problemas da pandemia,
eles agravam aí o clima, né, familiar, ele se torna muito mais estressor e amedrontador. A pandemia, de uma forma geral, ali nesse processo, a gente tem 3 fases, né, 3 etapas. A primeira fase é essa fase de fechamento do comércio. A segunda fase é uma fase no qual a gente tem uma elevação, maior número de casos da pandemia. E a terceira fase é a fase de retorno. É o retorno para as atividades. Nas 3 situações, a gente vai ter algum impacto, né? Isso vai impactar de alguma forma na saúde mental de todos. Então, a primeira e a segunda fase, no qual a gente tem esse fechamento, a gente tem ali o isolamento social. O isolamento familiar, porque eles ficaram sem convívio dos avós, que é super importante para as crianças. A gente perde a rede de apoio do familiar, além da questão do convívio social, rede de apoio da escola. Então, restrição de lazer. A gente tem várias situações que elevam, né, são estressores. E tem um outro fator, talvez você ia chegar nele, né, que a gente pensa assim, caramba, a insegurança, ela gerou, no fechamento, gerou por exemplo, garçons. Quantas profissões que de repente perdeu o seu emprego, a sua grana. O ganho da família teve que se enclausurar e sem receita também, né? O impacto financeiro, né? O impacto financeiro de tudo isso. Essa redução de salário ou desemprego aumenta o estresse. Quem ficou em casa trabalhando em home office teve uma carga de trabalho aumentada, porque na verdade as pessoas trabalhavam muito mais do que se trabalhava antes, e assumiu demandas por conta da falta da rede de apoio. Então agora eu tenho que ensinar meu filho a fazer coisas, eu tenho que cuidar de tarefas de casa que eu não fazia antes. Então isso aumenta essa demanda e isso gera um estresse familiar muito grande. Então são situações que, associado à falta de conhecimento do que vai acontecer ou não, e o medo de morrer, de perder um ente querido. Então, toda a situação de estresse, junto com esse medo e junto com a insegurança e a falta de conhecimento, ele é um fator estressante, né? Estressor potencial que muda o clima familiar. E Marina, a gente que é pai e mãe, nós não temos essas ferramentas. E foi completamente desafiador para nós ensinar os filhos. Como é que a gente pode ajudar os pais que estão em casa, porque a gente ainda está nesse processo, nós passamos por esse processo de ficar em casa, agora estamos passando pelo processo de retorno de alguns para a escola. Como é que a gente pode ajudar do ponto de vista de saúde mental para esses pais que estão em casa? Está tendo a terceira fase, que é a fase do retorno, que ainda está incerta, porque a gente fica nessa, a gente retorna, a gente volta para a segunda fase, para a primeira, aumenta a quantidade de casos, então essas fases ainda estão incertas, né? Os pais, eles precisam escolher as suas batalhas, ele precisa entender o quanto vale, né, aquela criança aprender o que ela precisa aprender no corrente ano, o quanto vale essa criança sobreviver emocionalmente diante dessas situações. Então ele precisa escolher as batalhas que ele vai lutar. Ele precisa saber se ele vai investir nisso em decorrência de uma questão emocional dessa criança ou se ele vai deixar algumas situações, ele não vai se esforçar tanto, ele vai deixar algumas questões em detrimento da saúde mental dessa criança. Eu vi que, assim, por exemplo, no grupo de mães, todo mundo tem grupo de mães, né, no WhatsApp, então foi uma loucura. E muitas mães cobrando da escola, assim, essa criança ficar em atividade o dia inteiro. Eu achei isso, assim, pelo menos para mim, a minha batalha escolhida foi a saúde mental, a saúde emocional. Eu acho que esse ano de escola é um ano difícil mesmo, de aprendizado. Então, assim, a minha escolha foi a saúde mental dos meninos e que já foi muito desafiador, né? Então, como lidar também com essa questão das pessoas estarem muito preocupadas com o ensino, com a perda do ensino dessas crianças? Inclusive, esse pode ser mais um dos problemas da terceira fase. Porque um dos problemas que a gente pensa na terceira fase é que, além da recessão econômica, né, de cada família, a gente tem uma escola que pode querer antecipar, recuperar o que foi perdido e correr com o conteúdo ou intensificar isso, querendo fazer 2 anos em um. Eu acho isso muito prejudicial para esses meninos. Nossa Senhora. Uma sobrecarga de educação, né, posteriormente. Isso. E isso tudo, na verdade, isso vai gerar
aumento mesmo da questão de abuso de substâncias dos pais. E os pais e crianças, aumento de depressão, ansiedade, aumento do comportamento de risco suicida, transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente tem várias condições de saúde mental intensificadas em decorrência desse estresse vivenciado. Em todas essas etapas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco. A gente precisa de alguma forma proteger esse ambiente familiar e dar ferramentas para essas crianças para que elas aprendam a lidar, a regular as suas emoções. Então as crianças precisam aprender a usar ferramentas para se regular. Como é que a gente pode ajudar, né? Porque às vezes nem a gente que é pai tem essa ferramenta para ajudar os nossos filhos. Que de certa forma passa por atividades físicas acima de tudo, né? Vamos pensar primeiro nos fatores de proteção e de risco que as ferramentas elas vão vindo associadas. Então, o que os familiares podem fazer nesse sentido, desde que, assim, em algumas situações eles vão precisar de um apoio, de uma ajuda de um profissional. Então, a gente já tem casos sérios de crianças com tentativas de suicídio, de crianças com quadros avançados de ansiedade, pela própria situação, por tudo isso que a gente falou aqui, né? Mas o que a família precisa fazer? Então, tem alguns passos. Primeira questão, eu preciso conversar com essa criança e com esse adolescente, conversar abertamente. O que ele entende sobre o que está sendo, né, o que está acontecendo, o que ele ouve falar sobre Covid, o que ele gostaria de saber. Eu preciso escutar de forma genuína, sabe? Escutar abertamente essa criança, passar para ele, inclusive, falar sobre os sentimentos, falar sobre os meus sentimentos, ele entender que isso que a gente está sentindo é algo que está todo mundo sentindo. É algo que é natural da situação e que a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso não é anormal. Então, eles precisam entender isso, precisa ser conversado. Outra situação, né? Um outro passo. Regras. A família precisa estabelecer as regras da casa. Não pode deixar tudo solto, né? Jogando o tempo todo, fazendo o que quer, por com medo dessa criança se sentir assim, ter uma depressão, por exemplo. O nosso cérebro, ele gosta da previsibilidade. A gente precisa ser previsível, a gente precisa saber o que é esperado e o que não é esperado da gente. Isso dá segurança. E eu preciso disso. Então a gente tem que criar regras. Regras, não assim, que minha família tem regras, não, a regra é que a criança entenda essa regra. Quando eu pergunto para o meu filho, quais são as regras da minha casa? Ele sabe me dizer quais são as regras. Então essas regras, elas têm que ser combinadas. Elas precisam ser visíveis. Eu monto junto com eles, a gente monta um papel, quais são as regras, coloca isso na parede. Tempo de tecnologia lá, de celular, de jogo. Regra com relação a não gritar e não agredir o outro. Já é uma dinâmica familiar. Sim. Ah, é bacana. Regras em relação a cuidar do outro. Eu preciso trabalhar com essas crianças para que elas manejem o estresse do outro e não sejam alimentadores de estresse do outro, não provoquem o outro naquele estresse. Né? Para quem tem mais de um filho, e isso é super comum de acontecer, né? E de certa forma, nós estamos aqui num cenário assim mais sombrio, vamos dizer assim, mas a família pode, né, fazer disso também uma experiência maravilhosa, porque a gente tem que conviver. Então é uma oportunidade para se aproximar mais também, né? Um crescimento familiar para todos. Um crescimento familiar, uma união maior. Uma das situações que a gente precisa fazer. Eu conheço, talvez, eu acho que eu conheço o que o meu filho gosta, os nomes dos amigos dele, o que ele faz nas horas que ele está à toa, né? Nas horas de ócio. Ele sabe o que eu faço? Quais são os meus amigos, a minha música preferida? Até atividades no qual a gente vai brincar de jogo da verdade, de perguntas um para o outro, para que eles também nos conheçam. Então, essa questão do se conhecerem aumenta o nível de empatia, o processo de cuidar e de ajudar o outro. Isso é muito importante. Então, tem a questão das regras, do se conhecerem mais e aproveitar esse momento para se conhecerem. Rotina. Estabelecer uma rotina. Com as tarefas de casa, eles precisam fazer atividades de casa, divisão de tarefas, tanto para diminuir a sobrecarga de quem faz as tarefas de casa, como para eles aprenderem
Então, todo tipo de planejamento em situações de resolução de problemas e entenderem que é bom viver num ambiente organizado e que eles são responsáveis por isso. A gente está ensinando autonomia para eles. Então, é importante dar tarefas, dividir tarefas e criar a rotina. Hora do banho, hora da janta, hora do trabalho da escola, hora do jogo, hora de descanso. Eles vão se sentindo mais úteis também com essa divisão de tarefas. E que, de certa forma, também vai preparar essa criança, esse jovem, para o futuro, né, doutora? Sim, e é a previsibilidade e eu me sentir responsável por isso. Eu atuo nessa mudança. Responsabilidade, né? E essa rotina, ela precisa também ser combinada com essa criança. Então, é importante que a gente planeje junto com eles e adeque, porque a gente vai estabelecer uma rotina e a gente precisa pensar que a rotina ela não é a ideal, ela é a possível. Então... É tipo assim, é o que temos para hoje. É o que temos. Então, eu vou planejar com essa criança, a gente vai falar, não ficou bom. A gente vai discutir, a gente vai mudar para o próximo dia. E essa rotina, ela precisa ser planejada um dia antes, com essa criança, o dia posterior. À noite, a gente senta e fala, olha, amanhã vai ter isso, combina com eles, organiza para que eles cumpram no dia seguinte. Então, tem uma previsibilidade, uma rotina de estudo. Quando eu vou fazer o comando de algum, por exemplo, vai tomar um banho, por exemplo, isso já está na rotina, ele já espera-se que vai tomar banho depois de um jantar. Isso já está combinado, isso minimiza os estresses. Porque outro fator de estresse é aquele quando a gente fica dando comandos e a criança não responde. E a gente pede para ele ir ao banho 1000 vezes e ele não faz, a gente grita, Isso é outro fator de estresse. A gente precisa, os pais precisam aprender a dar ordens para a criança. Coisa que a gente foi muito mandado, que os nossos pais sabiam e que, de certa forma, a gente se perdeu no meio do caminho, não é mesmo? E não consegue mais dar esse comando, né, essa ordem. A gente falha muito nas ordens. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas dando ordens perguntando, não está na hora do banho? Ao invés de falar, agora é hora do banho, vai tomar banho. A gente pergunta. Quando eu pergunto, eu dou a opção dele falar sim ou não. Em termos de educação e em casa, não dá muito certo essa história. Em vez de mandar, eu vou pedir, né? A função dos pais, né, ali em casa é sim, né, determinar ordens, cobrar, de certa forma, né, ter uma voz de comando. Né? Tem que ser direta, ela tem que ser específica, tem que ser uma voz de comando, ela não é uma pergunta. Ela não pode ser no vamos, porque quando eu não vou fazer, quem vai fazer é eles. Eu falo assim, vamos estudar? Vamos fazer a tarefa de casa? E quem vai fazer é eles. Se eu não vou sentar para fazer a tarefa de casa, eu não posso colocar esse vamos. Adoro ouvir você falando isso. Lá em casa tem uma que faz isso o tempo inteirinho. E graças a Deus, as crianças está dando certo. Não quero que mude, viu, doutor? Tá certo. Estou feliz da vida. Tem alguém que é pau mandado lá, eu tô sentindo, tem alguém. Ai, meu Deus. Quem será? Isso é comum, não? Não. Mas a gente precisa entender muitas ordens, sabe? Olha, agora é a hora do banho, já toma banho, já escova os dentes, já arruma a cama, já sobe pra gente fazer a tarefa e jantar. Muitas ordens. Eu preciso dar um comando por vez. Não dá para dar muitas ordens. É uma coisa de cada vez, né? E para a gente finalizar esse bloco que está incrível, acho que a gente vai ter que voltar e falar isso mais vezes aqui, porque é um assunto que as pessoas adoram e precisam saber. Fala pra gente, Marina, um alerta que essa criança não está bem do ponto de vista emocional. Unha, perda de peso. O que é um alerta para os pais? Para procurar ajuda, para procurar uma psicóloga? Bom, os pais precisam ficar atentos à mudança de comportamento. A criança mudou o comportamento, está mais irritada, está mais agressiva, está mais quieta, mais calada. Uma mudança daquele padrão de comportamento é sinal de alerta. Então, eles precisam ficar atentos a isso, observar, conversar, para direcionar. Conversar Ótimo. E direcionar, entender o que está acontecendo com essa criança, ver o que está passando na cabeça dessa criança. Às vezes é uma situação que a família, a mãe consegue lidar e conversar com isso, e às vezes não. Às vezes a gente tem uma situação que ele precisa buscar a ajuda de profissionais da saúde. Às vezes a mãe não está nem entendendo o que está acontecendo com ela, gente. Como é que vai entender o que está acontecendo com o menino, tadinho? Rogério, eu gostaria de quebrar o protocolo nosso, né?
E dado a importância do que nós estamos falando, porque quem tem família sabe como é, eu realmente adoraria, né, um quanto mais rápido, trazer ela de volta para o programa, porque eu acho que tem muita informação rica e as famílias precisam saber lidar, né, com as suas crianças, porque esse é a família. Nesse exato momento, eu tenho os filhos pequenos, eu escuto as histórias dos amiguinhos e eu estou vendo e ouvindo muitos dramas, e você sabe muito bem disso, e você aí em casa certamente sabe, e nada mais precioso para a gente do que nossos filhos, nossos entes queridos, né? Netos, sobrinhos. Eu adoraria convidá-la para que ela retornasse o quanto antes para continuar essas dicas para a família. É porque às vezes a gente também não sabe, né, como lidar com essas ferramentas. A gente sabe que tem que mudar, mas não sabe o que fazer, como agir, né? Essa é uma verdadeira dificuldade dos pais. Fica a dica, a gente vai continuar com ela no próximo programa. Take 2. Take 2. A pessoa aqui disponível. Muito obrigado, porque realmente é um tema muito importante para ser interrompido, mas nós temos horário de televisão, né? E nós temos que encerrar. Precisamos cumprir. Nós precisamos completar esse assunto, é extremamente importante. Então ela vai retornar já no nosso próximo programa. Obrigada. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse programa, que realmente foi feito com muito carinho para vocês. Então, vamos voltar com esse assunto, que eu tenho certeza que vocês de casa estão cheios de dúvida e precisam de mais orientação, tá certo? Então, fiquem com a gente, né, meu amigo? Mais um programa Papo Saudável para vocês. Como sempre, uma experiência incrível estar aqui com ela e com todos os nossos convidados, tá? Nos vemos até novamente. Até a próxima, viu, Marina? Até a próxima. E você até daqui a pouco. Estamos juntos. E chegamos ao final de mais um programa Papo Saudável. Espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito carinho para vocês. Já estão concorrendo ao nosso sorteio? Então vai lá no Instagram, dá uma olhada que ainda dá tempo. Se vocês estão gostando do nosso programa, curtem, participem, conte para os amigos. No Instagram nós estamos como programa.paposaudável e também no YouTube como Programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Até mais.